curso de Teologia Pastoral da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Aula número 3. Hoje nós vamos falar sobre o problema da teologia pastoral. Hoje os cristãos, e sobretudo os cristãos católicos, vivem um grande problema. Nós temos muitas pessoas que foram batizadas, mas poucas pessoas são evangelizadas. Quer dizer, muitas pessoas receberam os sacramentos, mas não conhecem o Cristo dos sacramentos. Existem muitos cristãos, por tradição, ou mesmo por estatísticas, as pessoas vão lá, qual a sua religião? Eu sou católico, sou batizado. Existem muitos católicos que o são, se autodefinem, por uma questão política, por erros pastorais. Muitas pessoas migraram para a fase catequética sem receber o querigma. Quer dizer, quando eu falo erros pastorais, são padres que são grosseiros com as pessoas, decepções, né? Como alguém que entra numa faculdade sem haver cursado o fundamental. Quer dizer, muitas pessoas são batizadas, entram já na fase catequética, por exemplo, como quando eles participam da missa sem conhecer o que é a missa. Quer dizer, a missa estaria numa fase catequética, sem conhecer o Cristo da missa. Por isso eles acham chatos. É aquela história do pessoal que reclama: eu sento, levanto, fico ali naquele exercício físico. E aí o Santo Agostinho faz uma pergunta: como pode alguém amar aquilo que não conhece? Como vão amar o catolicismo, os sacramentos, sem conhecer o Cristo do sacramento, sem estar despertado, sem experimentar Deus? Se vocês derem uma olhadinha nesse gráfico, vocês vão ver a mudança de crenças, né? Quantas pessoas migraram para outras religiões, né? Quantas pessoas saíram do cristianismo, do catolicismo, para se tornar evangélicas? Será que a proposta do Cristo das igrejas evangélicas é mais especial do que a proposta do Cristo pela Igreja Católica? Será que nós estamos falando de um Cristo diferente, de ações diferentes, né? É para a gente parar para pensar. E outra coisa que me chama a atenção é o quanto está crescendo a quantidade de pessoas que se dizem ateias, que não praticam religião. Diante desse quadro tão alarmante, que são as pessoas que estão se afastando do cristianismo, São Carlos do Brasil vem propor uma solução para isso. Quer dizer, é retornar ao primeiro anúncio. Retornar ao modo como Jesus e os apóstolos praticaram o pastoral, adaptando-se, claro, às realidades das novas famílias e das pequenas comunidades. Como é que Jesus fez? Como é que os apóstolos fizeram logo após a morte de Jesus? Anunciaram o querigma para aqueles que já receberam os sacramentos. Talvez seja uma resposta para esse desafio pastoral: evangelizar os batizados. Eu proponho até que vocês leiam esse livro que está aí
estou anunciando, como evangelizar os batizados. Quem quiser obtê-lo apenas virtualmente, gratuito, pode entrar nesse link que eu estou apontando aí. Então, a solução pastoral é esta. A solução pastoral de São Carlos do Brasil é retornar ao modo como Jesus ensinou as práticas das pequenas comunidades e evangelizando estes batizados. Evangelizando em todos os momentos, no momento dos sacramentos, no momento da missa, anunciando o querigma para esse pessoal. Porque o Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A intenção desse curso é formar teólogos que decidam se tornar-se discípulos de Cristo e pratiquem a evangelização. Não só alguém que vai conhecer teoricamente o Cristo, teologicamente o Cristo, mas antes disso que eles experimentem o Cristo e que pratiquem aquilo que estão experimentando, aquilo que acreditam. Como nós citamos na aula anterior, são 4 condições para um teólogo se tornar evangelizador. Primeiro, ter uma experiência de salvação, como eu sempre tenho dito, que ele experimente o Cristo, né? 2, que ele tenha um zelo pelo Evangelho, quer dizer, que ele ame a palavra de Deus, que ele creia naquilo que ele prega. Não só falar de boca para fora, mas de coração para dentro. E que ele, este evangelizador, esse teólogo evangelizador, pratique a caridade, que ele crie comunidade, que ele crie um zelo, um amor pela comunidade dele. Aí sim, onde 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles, como disse o próprio Cristo. Amar sua comunidade e acolher as novas famílias, o novo jeito de expressar as famílias. Quer dizer, das 3 condições que eu citei anteriormente para se tornar um evangelizador e, portanto, compreender a prática de uma pastoral, a gente poderia condensar naquilo que contém a palavra credibilidade. É o maior patrimônio do discípulo do Cristo. A credibilidade. Quer dizer, quando você tem um zelo pelo Evangelho, quando você tem uma experiência pastoral, você passa quando você tem uma experiência com Cristo, você passa uma credibilidade no jeito de falar, nos olhos. Quer dizer, você vai... O Espírito Santo aproveita-se desse ser humano contagiado, forte, para transmitir o Evangelho do Cristo. Credibilidade é o maior patrimônio do discípulo de Cristo. E como se dirá, o próprio São Tiago, no capítulo 2, ele vai dizer: mas se dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. É aquela frase conhecida: as palavras convencem, mas é o exemplo, é a prática, é o testemunho que carrega. Quer dizer, o maior patrimônio que um teólogo evangelizador constrói na sua vida chama-se credibilidade. Credibilidade. Que as pessoas acreditam em você.
E você pode colaborar com o Espírito Santo tendo alguns hábitos que eu gostaria de sugerir a você, sacerdote evangelizador, a você que está caminhando em direção a receber o seu ministério sacerdotal. Para o seu crescimento pessoal, eu sugiro a você ter o hábito da proatividade. Quer dizer, você para de ficar reclamando de tudo e de todos, colocando o defeito nas pessoas, nas coisas, na sua paróquia, no seu bispo. Para de ficar reclamando. Não se preocupe, ocupe-se. Tenha uma atividade. Para de ficar resmungando, ficar reclamando os ateus, os evangélicos, etc. Tenha atitudes. Então, a primeira coisa é ser um evangelizador proativo. Chegou na paróquia, está bagunçado, opa, espera um pouquinho. Eu não vou ficar aqui reclamando dia e noite, culpando os paroquianos, ou culpando o pároco anterior. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro ter um objetivo. Vou criar um objetivo para 3 anos de pastoral. O que eu vou fazer nesse primeiro semestre? Quais são as minhas metas? Como é que eu vou fazer isso? No final do ano, o que eu quero ver nessa paróquia? O que eu quero ver crescer nela? Então, primeira coisa, a proatividade. Segundo, ter um objetivo em mente. Terceiro, organize o seu tempo. Uma das piores coisas que tem é a gente ver um padre que está só apagando incêndio. Quer dizer, é alguém que procrastina, sempre está colocando mais para frente para fazer as coisas e fica ali. Não organiza o seu tempo. E organiza assim, primeiro o mais importante. O que é o mais importante para um padre, numa paróquia? A sua espiritualidade, a sua saúde, os seus momentos de descanso. E daí vai, comece consigo próprio. E depois você vai também pensando na sua paróquia. Vai organizando o seu tempo, vai escrevendo aquilo que é o mais importante. E, a partir disso, vá criando metas. Depois que eu passo a ter atitudes proativas, que eu crio um objetivo em mente, na minha mente, como alguém que sobe numa árvore e olha distante para o lugar onde quer chegar. Depois que eu crio metas para chegar àquele lugar e eu organizo o meu tempo para dar prioridade àquilo que é o mais importante, a começar pela minha saúde espiritual, mental e física, eu começo a pensar também no próximo, nos meus irmãos, no meu presbitério, no social. Para de pensar que padres não podem ser amigos. Sim, padres podem ser amigos e trabalhar em equipe. Presbitério é uma realidade. A gente pode até não ser uníssonos, mas a gente pode ser unidos. Unicidade é caminhar todo mundo na mesma linha. Unidade é a gente colocar aquilo que tem de bom em comum para o bem do Cristo, para o bem da Igreja. Então, padres podem ser amigos. 2. Aprenda a escutar as pessoas. Aprenda a escutar, para depois ser escutado. Escutar quer dizer trazer ao coração. Não é só você ouvir com a orelha. A escutar, compreender.
colocar-se no lugar do outro. Então, aprenda a escutar. 6. Pratique a unidade. Tantas coisas. Para com esse negócio de mimimi, de você ficar poluindo a sua mente com mágoas do seu bispo. Às vezes eu vejo padres passando a noite inteira magoados, pensando que o bispo falou isso, que não sei quem que falou isso, que criou confusão. Fica ali se poluindo mentalmente. Ao contrário, joga isso fora. Isso não vai lhe resolver nada, não vai ajudar em nada a igreja e não vai ajudar no seu crescimento pessoal. Ao contrário, despolua, guarde a sua mente, ocupe a sua mente com atitudes de despoluição mental. Para de ficar se alimentando do negativo, das coisas que não vão edificar nem a você e nem a sua comunidade. 7. Nunca pare de estudar. Sempre existe uma coisa nova. A pior coisa que tem é um padre acomodado no seu moralismo, já sabe de tudo, não precisa aprender nada. Nunca pare de estudar. 8. Eu sugiro a você, cada vez que você for celebrar, celebre e reze com amor, com ardor, né? Isso fala muito. Às vezes as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. A gente percebe, é muito nítido um padre que celebra com amor, com ardor, que está vivendo aquilo que está celebrando, e não um teatro ou uma repetição. Eu lembro do padre Ayrton Senna. Ayrton Senna é uma piada, é porque ele celebrava a missa em 10 minutos, entre o intervalo de uma novela e outra. Sabe? Acabava uma novela, ia começar outra novela, ele celebrava em 10 minutos. E as pessoas o apelidaram Padre Ayrton Senna, que chegava rapidinho. Então, celebre com amor. Valorize a sua família. Você que é padre casado, aprenda a valorizar os seus filhos. Tenha o seu momento com a sua esposa, o seu momento mais romântico. Sabe? É isso que vai crescendo os discípulos de Cristo que vivem ao seu redor. Os discípulos mais perto de você é a sua esposa, sua família. São os primeiros a serem evangelizados. Um bispo, um sacerdote que não sabe governar a sua família, não saberá governar a igreja. E 10, aprenda a evangelizar em todas as ocasiões. Exercite isso. Está na fila de um banco, está dirigindo, está visitando um doente. Não fique perdendo tempo com piadas, com outras histórias pessimistas. Aproveite aquela história daquela pessoa que está ali do seu lado por ocasião. Evangelize. Não use a homilia para ideologias políticas. Você pode até pegar um exemplo, um problema que está ocorrendo socialmente, mas tem que convergir, terminar evangelizando, levando Jesus Salvador para as pessoas, a esperança vinda de Jesus. Lembre-se disso. O maior patrimônio de um teólogo evangelizador, de um sacerdote, é a credibilidade. E como é que a gente constrói essa credibilidade? Eu sugiro a vocês fazerem essa experiência, criar esses 10 hábitos para vocês. Primeiro, então, a proatividade. Segundo, tenham um objetivo em mente.
Organize o seu tempo. Nada de ficar à toa na paróquia. Isso tudo para o crescimento pessoal, para o crescimento da coletividade, dos seus colegas. Seja amigo dos seus irmãos sacerdotes. Aprenda a escutar as pessoas da paróquia, do presbitério, seus companheiros. Aprenda a escutar o seu bispo. Assim você também será escutado. Pratique a unidade. Joga fora a fofoca nas paróquias. Não fica emendando, não fica fazendo com que as pessoas fofoquem, não crie partidos na comunidade. Você é sinal de unidade. Nunca pare de estudar. Celebre com amor, com ardor. Valorize a sua família. E evangelize em todas as ocasiões. Todos os momentos são momentos para a gente evangelizar. Sugiro esses 10 hábitos para você colaborar com o Espírito Santo. Você vai ver que a sua vida e a sua comunidade vão se transformar. Até a quarta aula.